Graça e paz, amados irmãos. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e que todos juntos possamos fazer a leitura do texto do verso 17 ao verso 26. Atos, capítulo 21, 17 ao 26. Vamos todos juntos? Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizeste a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar pela mensagem dessa noite, irmãos. Querido Pai, nessa noite nós estamos aqui e queremos, Senhor, estar com nossos corações abertos para entendermos diante de nós o texto sagrado. Senhor, nos dê entendimento desta passagem, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que possamos discernir aquilo que o Espírito Santo tem para falar com cada um de nós. Senhor, que essa palavra não seja um mero entendimento, mas seja também a nossa prática. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, de maneira simples e de maneira humilde, reconhecendo que não somos e não sabemos de nada. Senhor, nós queremos Te escutar. Queremos ouvir a Tua voz. Esteja presente em nosso meio. Senhor, a Tua presença vale mais do que qualquer coisa, do que ouro, do que prata, do que cargo, do que posições, Senhor. Por isso, Pai, nós agradecemos por ter enviado o Seu Filho, para que Ele tenha morrido na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos reconciliar. Na cruz o Senhor não morreu em vão. Ali o Senhor nos salvou, nos justificou pela fé em Cristo Jesus. E hoje, se somos salvos mediante a graça, não pelas obras da lei, para que ninguém se vanglorie de si mesmo. Mas nós não pagamos nada, não fizemos nada. O Senhor fez tudo por cada um de nós. Como não, Senhor, falarmos de Ti? Como não olharmos para o nosso Senhor nesta noite? Senhor, inclina os nossos olhos à Tua maravilhosa pessoa.
que possamos olhar para o nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, amados irmãos, neste final de semana, então, daremos continuidade à exposição do livro de Atos dos Apóstolos. E antes de darmos início a esse texto lido e apresentado, vamos contextualizar os irmãos de onde nós paramos no final de semana passado. Então, no final de semana passado, o irmão Sérgio nos ajudou, mostrando que o apóstolo Paulo, ele chegou em uma cidade chamada Tiro. E nesta cidade de Tiro, ele passou 7 dias com alguns discípulos que ali estavam. E esses discípulos rogavam e pediam para que o apóstolo Paulo não subisse a Jerusalém, pois temia o que poderia acontecer com a sua vida. Então, o apóstolo Paulo, junto com os discípulos, eles partem em viagem e provavelmente param no meio do caminho, em uma praia, e diz o texto bíblico que todos eles se ajoelham e passam a orar a Deus. E ali com Paulo e seus discípulos estava também os familiares dos discípulos, mulheres e filhos. Então todos de joelho oram a Deus. Após a oração, eles então se despedem, pois Paulo tinha um novo rumo, um novo destino. E esse novo destino do apóstolo Paulo era a cidade de Cesareia, Cesareia Marítima. Então, como todos nós vimos, o apóstolo Paulo ele chega em Cesareia e ele é recepcionado e hospedado, não somente ele, mas toda a sua comitiva, provavelmente, na casa de Filipe. E a Bíblia diz qual é o dom do Espírito Santo de Filipe. Ele é um evangelista. E Filipe ele é muito conhecido de todos nós, porque ao longo do estudo do livro de Atos nós vemos Filipe sendo um dos 7 diáconos levantados, homens notáveis. E Filipe foi levantado porque houve um problema no início da igreja primitiva com a distribuição das ofertas para as viúvas dos judeus helenistas, que ficaram sem oferta. Então Filipe ele é muito conhecido, não só por ser um dos 7, mas também por ter sido aquele que pregou de maneira poderosa aos samaritanos, e após ali os apóstolos chegarem, o Espírito Santo foi derramado também aos samaritanos. Mas Filipe também é conhecido por ter pregado e evangelizado o eunuco Etíope e também levou ele ao batismo ali na beira do rio. Então todos nós já estamos familiarizados com Filipe, já sabemos quem ele é e sabemos agora o seu dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo deu um dom a ele, assim como deu a mim e a você. E Filipe é um evangelista. Então, dito isto, Paulo se hospeda na casa de Filipe, e diz a Bíblia então que desce da Judéia um homem, um profeta chamado Ágabo. E esse profeta Ágabo então, ele toma o cinto de Paulo, amarra as mãos, os pés e profetiza-lhe, dizendo o seguinte: diz o Espírito Santo, assim os judeus farão com o dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Então, em outras palavras, o profeta Ágabo estava profetizando que o dono daquele cinto seria preso em Jerusalém. E o profeta Ágabo é um profeta que já havia profetizado capítulos anteriores. E pasmem, ele acerta a profecia. Ele tinha profetizado que haveria uma grande fome, um período de grande escassez em toda a Judéia. E de fato isso ocorre. A Judéia e Jerusalém está passando por um período turbulento, um período de escassez, um período de fome. Então ele é um profeta que, além de ter acertado, ele profetiza sobre a vida de Paulo, sobre a sua prisão em Jerusalém. Isso faz com que aqueles discípulos e familiares que estavam com ele, ao escutar, também se sintam maus e atemorizados, por temer contra a vida de Paulo. Porque Paulo, muito provavelmente, poderia ser preso ou até mesmo morto em Jerusalém. Então eles dizem para o apóstolo Paulo para que ele não vá a Jerusalém. Eles tentam persuadir Paulo
preocupado com Paulo para que ele não vá a Jerusalém. Então o apóstolo Paulo ele responde a essas pessoas dizendo o seguinte: o que pedires com lágrimas, choros, quebrantando meu coração? Eu estou pronto não somente para ser preso, mas até morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu e você podemos perceber o coração do apóstolo Paulo. É um coração que não se preocupa com prisões, cadeias e muito menos com a morte. Tudo isso pelo quê? Pela sua própria vida? Pelo seu ego? Pelo seu orgulho ou pelos seus próprios desejos? Não. Pelo nome do Senhor. Porque ele sabia que o nome do Senhor era um nome poderoso. E esse nome guiava a vida de Paulo. Será que esse nome tem guiado as nossas vidas também? Ou eu e você estamos sendo guiados por nós mesmos? Paulo era alguém guiado pelo Espírito Santo e sabia o peso e o poder do nome do Senhor. Tanto que este homem está decidido tanto ser preso como morto. Então, os discípulos, vendo que não conseguiriam persuadir o apóstolo Paulo e convencê-lo para que ele não fosse em Jerusalém, então eles entendem que Paulo está nas mãos de Deus e dizem que seja feita a vontade do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor. Ou seja, eles abriram mão da sua própria vontade, para que a vontade de Deus fosse feita. E muitas vezes nós não abrimos mão das nossas vontades e dos nossos desejos para que a vontade de Deus seja feita. Mas aqui eles abrem mão e dizem que seja feita a vontade do Senhor. Então o texto continua dizendo que Paulo então prepara suas malas, prepara suas coisas para subir a Jerusalém. Então eu chamo a sua atenção para o texto que nós lemos essa noite. O verso 17 diz o seguinte: chegando em Jerusalém. Então nós vemos que Paulo, após muito tempo em seu espírito, decidindo ir para Jerusalém, nós vimos isso nos versículos passados, que ele já desejava no seu espírito ir para Jerusalém e depois a Roma, agora ele chega em Jerusalém. Então, de fato, Paulo agora está em Jerusalém. E Jerusalém, muito provavelmente, estaria acontecendo uma das principais festas dos judeus ali, a festa dos Pentecostes. E isso significa que toda Jerusalém estaria lotada de judeus. Não somente judeus de Jerusalém, mas judeus de todos os lugares espalhados do mundo. Haveria muitos judeus em Jerusalém devido a essa festa dos Pentecostes. Mas o que eu chamo a sua atenção é a recepção de Paulo perante a igreja de Jerusalém e perante os irmãos da igreja de Jerusalém. Como é que Paulo é recebido pelos irmãos de Jerusalém? Ele foi recebido com vaias, com raiva, com tristeza, com chateamento. É isso que está dizendo a Bíblia? Não. A Bíblia está dizendo que ele foi recebido com alegria. Então, os irmãos de Jerusalém recebem o apóstolo Paulo com muita alegria. A igreja de Jerusalém estava triste ou estava alegre em receber o apóstolo Paulo? Alegre, com alegria. Isso diz muito para cada um de nós. Por quê? Porque no século XIX, houve um teólogo alemão chamado Ferdinand Bauer, um teólogo liberal que pregava acerca do assunto da igreja primitiva, acerca do entendimento dos primeiros cristãos, e ele pregou uma teologia liberal, o qual dizia que havia uma grande rivalidade, uma grande tensão histórica entre a igreja de Jerusalém e as igrejas gentílicas. Em outras palavras, ele pregava que eles eram rivais, se rivalizavam. E alguns especuladores da Bíblia, poucos, muito poucos, não a maioria dos estudiosos, passaram a ter esse entendimento também.
E nós vamos entender se esse entendimento é correto ou entendimento errado perante as Escrituras. Então, dito isso, eu chamo a sua atenção que Paulo, sendo aquele que suplantou, que levantou a maioria das igrejas do Novo Testamento, igrejas gentílicas, sendo líder dos gentios, ele é recebido pela igreja de Jerusalém, pelos irmãos de Jerusalém, com grande rivalidade? Não, com alegria. Porque você não recebe um rival com alguém que você rivaliza com alegria. Não faz sentido. Você recebe com alegria alguém querido. Alguém que você tem grande estima por essa pessoa. Que você quer estar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa é importante. Então Paulo é recebido com alegria. E não somente isso. Se nós olharmos o livro de Atos e todas as epístolas paulinas, nos mostra um grande argumento também que cai por terra essa ideia de rivalidade entre as igrejas gentílicas e a igreja de Jerusalém. Porque Ágabo, como nós falamos, profetizou sobre uma grande fome e período de escassez, aonde? Judéia e Jerusalém. Quem seria afetado? A igreja de Jerusalém. E o que Paulo faz? Ele recolhe ofertas voluntárias de quem? Das igrejas de onde? Gentílicas. Para suprir a necessidade de quem? Da igreja de Jerusalém e dos irmãos que estão ali, que compõem a igreja de Jerusalém. Então o rival não vai pegar ofertas voluntárias e ter preocupação com quem ele rivaliza. Vocês concordam comigo? Então essa ideia de rivalidade, de confronto, não se sustenta não pelo pregador que vos fala, mas segundo as Escrituras Sagradas. Então, continuando o texto, nós vemos que no dia seguinte, o verso 18, diz que Paulo foi se encontrar com quem? Com Tiago e com os outros presbíteros da igreja de Jerusalém. Ou seja, com a liderança da igreja. Paulo foi se encontrar com Tiago e com os presbíteros da igreja de Jerusalém. E que Tiago é esse? Qual Tiago é esse? É o apóstolo Tiago? Não. Não é o discípulo, não é o apóstolo. Nós já vimos no capítulo 12 de Atos que Tiago havia morrido. Morreu a fio de espada a mando do rei Herodes. Então Tiago, o apóstolo, não é. Que Tiago então é esse? Tiago, esse é o irmão do nosso Senhor Jesus. Ele era um dos presbíteros da igreja de Jerusalém. Então diz que Paulo foi se encontrar com os presbíteros e com Tiago. E aonde foi o local desse encontro? Algumas versões, eu não sei se os irmãos que estão aqui têm alguma versão que diz que esse encontro foi na casa de Tiago. Tem algum irmão aqui que tenha alguma versão que está dizendo que foi na casa de Tiago? Porque na versão, o Marcelo tem. Qual que é a sua versão, Marcelo? A Bíblia... Amém. A Bíblia de Jerusalém também fala que este encontro foi na casa de Tiago. Então, muito provavelmente foi na casa de Tiago esse encontro. Junto com Paulo, junto com Tiago e com os demais presbíteros da igreja de Jerusalém. Então o verso 19 diz o que para todos nós? Diz que Paulo chegou, estava ali com os irmãos e ele saudou-os. Ele cumprimentou os irmãos, a liderança da igreja de Jerusalém que ali estava. Então o que Paulo fez? Paulo contou-lhes de maneira resumida. Paulo contou-lhes de maneira qualquer, de maneira simplista. É isso que está dizendo? Contou de maneira minuciosa. O que isso significa? Que Paulo contou em detalhes, parte por parte. E o que Paulo contou de maneira minuciosa? Aquilo que Deus estava fazendo por intermédio de suas mãos com os gentios. O ministério aos gentios, ele contou de maneira minuciosa. E uma minúcia é uma pequena parte que pertence a um todo. Então Paulo, ele contou em detalhes aos irmãos aquilo que Deus estava fazendo.
E outro ponto aqui que eu chamo a sua atenção é que você só conta minúcias, detalhes a quem você tem intimidade, a quem você tem afinidade. Eu acredito que ninguém aqui sai contando minúcias da sua vida para quem você não conhece, para quem você não tem intimidade, para quem você não tem afinidade. Então mostra que havia um bom relacionamento entre Paulo e quem? Os líderes da igreja de Jerusalém, caindo mais por terra ainda este argumento de rivalidade entre igrejas, de um evangelho diferente que era pregado entre as igrejas. Nós vamos ver isso ainda ao longo da exposição das Escrituras. Então, nós vemos que Paulo conta com minúcias aquilo que Deus estava fazendo. Provavelmente Paulo contou a respeito dos açoites que ele tomou em praça pública, da sua prisão com Silas, do terremoto do carcereiro que se converteu, que toda a sua família recebeu o Senhor e foi batizada. Provavelmente Paulo contou a eles daqueles dois grupos de pessoas que se levantam, que aceitam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam e que são contenciosos. Provavelmente Paulo contou sobre o Eutico que caiu da janela e que o Senhor ali ressuscitou o milagre feito na vida de Eutico. Minúcias, detalhes, parte por parte. Nada corrido, nada resumido, mas contando com minúcias. Provavelmente Paulo contou sobre o grande alvoroço de Demétrio, dos artífices, contando minúcias, parte por parte daquilo que Deus estava fazendo, das conversões, dos batismos. Então, qual é a reação dos presbíteros da igreja de Jerusalém ao escutar as minúcias de Paulo? Qual é a reação? Eu peço para que todos os irmãos leiam para mim o verso 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem, e todos são zelosos da lei. Então diz o texto que os irmãos, os presbíteros da igreja de Jerusalém, não escutaram aquilo que Paulo estava dizendo. Está correta essa afirmação? Errada. Ouvindo. Ou seja, eles deram ouvido a que Paulo estava falando, as minúcias. E você só dá ouvido a alguém também com quem você se importa. Paulo estava contando as coisas, aquilo que Deus estava fazendo, e eles estavam prestando atenção. Não diz aqui que eles interromperam Paulo, porque geralmente nós, quando não concordamos com algo ou com alguém, somos até mal educados, desrespeitosos. A gente interrompe a pessoa. Não, eu não concordo com você, não é bem assim, pode parar de falar. Foi isso que aconteceu? Os presbíteros da igreja de Jerusalém fizeram isso com Paulo? Não. Ouvindo, escutando algo que provavelmente rolou por muito tempo, porque são anos e anos de ministério, levantando igrejas e conversões dos gentios. Ouvindo, prestaram atenção. Por quê? Porque o coração dos presbíteros estava naquilo que Paulo estava falando. Eles estavam prestando atenção naquilo que Paulo falava. Então agora nós vimos a reação dos presbíteros da igreja de Jerusalém. Então qual é a conclusão que os presbíteros da igreja de Jerusalém, que a liderança entenderam? Qual é a conclusão que eles tiveram? Diz o texto: deram glória a Deus. Glorificaram a Deus por aquilo que Paulo estava dizendo que Deus fazia pelas suas mãos com os gentios. Então a liderança da igreja de Jerusalém entendeu que tudo aquilo que Paulo estava fazendo, a glória era devida a Deus. É triste dizer, mas no meio cristão, a expressão glória a Deus se tornou uma expressão banal.
Tudo é glória a Deus. Há pregadores que pregam, olha, eu posso escutar um glória da igreja, a glória de Deus para lá, a glória para cá, mas não entendem o significado da expressão glória a Deus. O significado da expressão glória a Deus é dar glória ao autor da glória, o autor da obra. E quem era o autor da obra, segundo os presbíteros, o entendimento dos presbíteros? Era Paulo? Não, era Deus. Então eles deram glória a Paulo, ao nome de Paulo? Não, deram glória a Deus. Porque era Deus que fazia pelas mãos de Paulo. O poder não emanava de Paulo, mas sim de Deus. Então eles deram glória a Deus. Reconheceram que a obra era de Deus. Então não é evangelho diferente, não é rivalidade. Porque eles deram glória a Deus, entenderam que tudo aquilo era para a glória de Deus. Amém. Mas será que eu e você também entendemos quando a glória é de Deus ou eu e você saímos dando glória a homens? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque às vezes nós atribuímos a glória a um homem, sendo que a glória é de Deus. Ou às vezes nós não entendemos quando é glória de Deus e é do homem. Quando a obra é de Deus ou quando é obra do homem. E para nós entendermos se é de Deus ou é do homem, eu e você precisamos entender que para ser de Deus precisa ser bíblico. Precisa ter aval da Bíblia, das Escrituras. Se não tem nas Escrituras, é obra da carne, homem puro, nada de Deus. Mas eles deram glória a Deus. Então, continuando, após eles concluírem que a glória era de Deus e não de Paulo, agora os presbíteros da igreja de Jerusalém passa então eles falar aquilo que Deus estava fazendo por mão deles com os judeus de Jerusalém. Então eles começam dizendo o seguinte, bem vês, irmão. Olha a expressão bem vês. O que isso significa, bem vês? Que é visível, que é notório. Aos olhos humanos é possível enxergar e ver. Enxergar e ver o quê? O que eu e você podemos enxergar e ver? O que o apóstolo Paulo poderia enxergar e ver, pois era tão notório? Há dezenas de milhares de judeus que estavam se convertendo a Jesus Cristo. As dezenas de milhares de judeus que reconheceram Jesus Cristo como Messias prometido no Antigo Testamento e pregado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, os judeus entenderam, creram em Jesus, o receberam e houve dezenas de milhares de judeus que se converteram a Jesus Cristo. É isso que é notório, é isso que é visível. Mas nós precisamos entender algo importante essa noite. Porque, segundo alguns historiadores, segundo alguns estudiosos bíblicos, nessa época, a igreja de Jerusalém, estima-se que havia entre 20 a 50 mil crentes congregando na igreja. De 20 a 50 mil crentes congregando na igreja de Jerusalém. É um número muito grande, dezenas de milhares de judeus. Mas mesmo assim, apesar deste número ser bem expressivo, o que eu chamo a sua atenção é de que isso ainda não significa que a maioria da nação de Israel havia ainda sido convertida. Então, ou seja, Deus ainda contava com que muitos judeus ainda fossem ganhos por Jesus Cristo. Deus ainda contava que houvesse mais e mais conversões de judeus em toda a nação de Israel e em todo o mundo. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E de que todos tenham os seus nomes escritos no livro da vida.
Esse é o desejo de Deus. Então o desejo de Deus é que mais judeus fossem convertidos. Então Deus contava ali com os presbíteros, contava com Paulo, contava com os irmãos para que este evangelho da graça de Jesus Cristo alcançasse o coração de mais judeus. Esse era o desejo de Deus. Que todo homem seja salvo. Então mais judeus precisavam se converter. E por mais que dissemos algo positivo, houve dezenas de milhares de judeus convertidos para a glória de Deus. Há um ponto negativo também que o texto nos apresenta. Qual é o ponto negativo aqui que o texto nos apresenta? Que por mais que houve dezenas de milhares de judeus convertidos a Jesus Cristo, muitos deles ainda permaneciam zeladores da lei, zelosos da lei. Muitos ainda eram zelosos da lei de Moisés. E o que isso significa? Significa que esses judeus de fato receberam Jesus, creram em Jesus, mas eles não entenderam a finalidade da lei. Eles não entenderam a finalidade da lei, então, além de estar observando a lei, eles ainda eram fiscalizadores, zeladores, para ver se alguém estava cumprindo ou não a lei de Moisés. Se alguém ainda estava praticando ou não a lei de Moisés, ficava fiscalizando os irmãos, zeladores da lei. E nós podemos de fato entender isso, e precisamos entender isso. Porque no capítulo 15, um capítulo que nós já passamos, nós vemos que houve aqueles da seita dos fariseus que se converteram. Então muitos fariseus se converteram a Jesus Cristo. E quem eram os fariseus? Nós sabemos, zelosos da lei, fiscalizadores, que ficavam vendo se as pessoas estavam ou não praticando a lei de Moisés. Mas eles creram, receberam Jesus Cristo, mas continuavam ainda com as práticas. Não haviam entendido a finalidade da lei, o que significava a lei de Moisés. Eles não tinham ainda este entendimento. E trazendo para nós, agora, para nossa realidade, é natural essas pessoas que são recém-convertidas a Jesus Cristo ainda trazerem consigo práticas que elas só conheciam a sua vida toda. Desde pequenos nasceram no ambiente judaico, eles eram judeus, crendo na lei, praticando a lei de criança até adulto, só conheciam isso. Mas agora eles receberam Jesus, creram em Jesus, Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, mas eles fizeram isso a vida toda. Então é natural ainda, no início, você ainda ter essas práticas, porque a mudança não vem do dia para a noite. A mudança é dia a dia, é um processo pelo qual não um líder religioso te impõe, muda agora, mas é o Espírito Santo que muda, dia a dia, porque o Espírito Santo é aquele que nos alerta, que quando ele vier, nos mostrará acerca do juízo, da justiça e do pecado, é aquele que convence-nos da justiça, do juízo e do pecado. Então isso é uma obra para o Espírito Santo. Trazendo para nós ainda, será que eu e você, quando nos convertemos a Jesus Cristo e reconhecemos que de fato Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, você mudou assim, do dia para a noite? Do dia para a noite você já estava 100%, o cristão maravilhoso, sem pecado até. A ponto de apontar o dedo e julgar os irmãos. Será que nós fomos assim? Ou será que nós fomos mudando, abandonando certas práticas ao decorrer da nossa conversão, porque o Espírito Santo foi nos tocando? Mas nós muitas vezes fomos aqueles que apontamos o dedo e julgamos esses judeus aqui. Sendo que nas vezes faltou a gente espelho dentro de casa. Espelho para olharmos para nós e vermos que talvez ainda hoje, e batemos no nosso peito com 10, 30, 40 anos de igreja, e ainda trazemos para os dias atuais práticas do mundo até hoje. Mas para julgar os judeus que estão praticando, nós somos rápidos.
Mas para falar de você, eu não. Porque eu sou perfeito. Às vezes somos assim, né? Julgamos. Porque não conseguimos olhar para o cisco do olho. Somos prontos para olhar o cisco do olho do irmão, mas esquecemos da trave, da viga que está nos nossos olhos. Então esses judeus permaneciam ainda zelosos, zeladores. Isso não cabe a mim, isso não cabe a você, isso cabe ao Espírito Santo mudá-los, assim como um dia mudou você, mudou a mim e continua nos mudando. Então, dito isso, nós vemos que no verso 21, esses zeladores, esses judeus, que eram zelosos da lei, eles então começaram a soltar algumas fofocas, alguns boatos acerca do apóstolo Paulo. Que boatos eram esses? O texto diz que falavam que o apóstolo Paulo estava incentivando os judeus no meio dos gentios a se apostatarem de quem? De Moisés. E de que ele estava incentivando os pais a não circuncidarem seus filhos e observarem os costumes, a lei de Moisés. Essa era as acusações contra Paulo. Então, nós precisamos entender o cenário. Jerusalém, festa de Pentecostes, cheio de judeus, de Jerusalém, de todo lugar do mundo, e o boato, a acusação contra Paulo era: está ensinando contra a nós nos apostatarmos de Moisés, que era o líder supremo para o povo judeu, até os dias atuais, para os judeus. Então ele está incentivando nós nos apostatarmos de Moisés, e não somente isso. Ele é contra a circuncisão dos filhos e contra os costumes da lei. Mas será que estas acusações são verdadeiras? São acusações infundadas? Sem verdade? Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra? Quando nós olhamos a nação de Israel, o Antigo Testamento, quando nós abrimos a nossa Bíblia e olhamos, nós vemos o quê? Deus, ele nunca pediu para a nação de Israel, para o povo judeu, hebreu, e muito menos para a igreja nos dias atuais, fé em Moisés. Deus, ele nunca pediu fé em Moisés. Deus pediu o quê? Fé naquele que Moisés representava. Percebe a diferença? Não é fé em Moisés, mas é fé em quem Moisés representa. E quem é que Moisés representava? Jesus, o Messias, tão aguardado pelos judeus. Moisés representava Jesus. Moisés foi o legislador da antiga aliança. Jesus é o legislador da nova aliança. Então Deus, ele pediu fé naquele que Moisés representava, assim como toda a antiga aliança. Tudo sempre apontou para Jesus. A rocha, Jesus. O maná que caía do céu apontava para quem? Jesus. Moisés, Jesus. As festas judaicas, sempre falando de Jesus. O tabernáculo, Jesus. O sacrifício do cordeiro apontava para o sacrifício do cordeiro futuro, que é Jesus. Então, para nós entendermos como é que o povo judeu hebreu era salvo na antiga aliança, sendo que Jesus veria no futuro, como é que eles poderiam ser salvos? Quando eles tinham fé em Jesus, quando eles olhavam para o futuro e enxergavam o Messias que viria, eles eram salvos. Como é que eu e você somos salvos hoje? Quando eu e você olhamos para o passado e vemos que um homem, Jesus, já veio e morreu por nós. Que o seu sangue foi derramado na cruz. É isso que nos dá salvação. A justificação é pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Então, o povo, a nação de Israel, Deus nunca pediu fé em Moisés, mas naquele que Moisés representava. Então, esta primeira acusação é uma acusação mentirosa, infundada. Porque Deus nunca pediu fé em Moisés, se apostasia em Moisés, mas fé naquele que Moisés representava. Mas o outro boato,
A outra acusação era acerca de que Paulo estava ensinando contra a circuncisão, que os pais não circuncidassem os filhos. Ou seja, o Paulo é contra a circuncisão. Será que isso é verdade também? Vamos ver o que Paulo fala acerca desse tema na Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 5. As irmãs lêem o verso 1, os irmãos 2 até o verso 6, por favor, assim sucessivamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, eu testifico a todo homem que seja circuncidado e está obrigado a guardar toda a lei. de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei da graça de Cristo. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então nós vemos Paulo tratando do tema de circuncisão, que era aquilo que os judeus ali, de que aqueles que eram zelosos da lei estavam indagando que ele era contrário à prática da circuncisão, que ele estava incentivando que os filhos não se circuncidassem. Então aqui no livro aos Gálatas, capítulo 5, Paulo trata sobre esse tema, circuncisão. Então nós vemos aqui que no verso 1, Paulo diz o seguinte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Qual é o contexto desse texto aos Gálatas, a igreja da Galácia que Paulo está falando? Assim como os judeus, os Gálatas não entenderam a finalidade da lei. Eles não entenderam o que significava a lei de Moisés, para o que ela apontava. Então havia um grande problema, não só dos judeus ali, mas dos Gálatas, acerca desse tema. Porque a finalidade pelo qual eles observavam a lei e que eles impunham que as pessoas se circuncidassem, era da seguinte, de que você é justificado pelas obras da lei. E a circuncisão é uma obra. Então, os Gálatas, como judeus, acreditavam que você, seguindo a lei, obedecendo e fazendo obras, você era justificado, você era salvo. Paulo aqui está dizendo para eles o seguinte, Cristo nos libertou, nos tirou de um jugo, de uma escravidão. O que escravizava? A lei. Por quê? Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. E se ninguém era capaz de cumprir, não haveriam salvos. Então Jesus precisou vir e salvar toda a humanidade. Vocês são salvos por Jesus. A justificação é pela fé. Então Paulo, ele aqui no texto, ele não é contrário à circuncisão, não. Ele é contrário à finalidade pelo qual os Gálatas e os judeus utilizavam a circuncisão. Eles utilizavam a circuncisão como um objeto de fé salvífica, ou seja, para você ser salvo, você precisa circuncidar. Se Paulo ao escutar isso, Paulo corrige eles, falando, não, se vocês acreditam que a salvação é pela circuncisão, pelas obras da lei, de Cristo nada aproveita, ou seja, Cristo veio à toa, morreu à toa. Porque se vocês estão apegados com a obra da lei, então para que serviu a cruz? Para que serviu o Senhor ter morrido por cada um de nós?
Se vocês ainda estão apegados com a obra da lei, e circuncisão é uma obra, de Cristo nada vos aproveitará. Vocês decaíram na graça. Por quê? Porque logo não entenderam a graça. Não entenderam que a salvação é somente pela graça. A justificação é pela fé. É isso que Paulo está mostrando. Então, esta acusação contra Paulo, que ele é contra a circuncisão, não é verdadeira. Por quê? Porque o verso diz aqui, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que isso significa? Significa que o que tem valor é Cristo. Se você quer circuncidar e entende que a circuncisão não salva você, que a salvação é pela fé, pela justificação em fé, circuncida. Se você não quer circuncidar, não seja circunciso, não precisa circuncidar. Por quê? Porque isso é um assunto secundário. Não envolve aquilo que é essencial. Quando envolve o que é essencial, pois envolveu aos Gálatas, Paulo não passou a mão na cabeça. Ele falou, opa, vocês não são justificados pela obra, isso aí está errado. Vocês são justificados pela fé. Porque envolve um problema doutrinário, como envolveu, e nós vimos o concílio de Jerusalém. Porque aqueles judeus estavam querendo empurrar aos gentios a circuncisão como também uma obra de fé salvífica. Então, ou seja, não, a fé é pela graça, a salvação é pela graça. E vocês, gentios, nós já passamos recomendação para vocês, para ter unidade na diversidade acerca de determinados assuntos. Vocês não vão comer animais sacrificados a ídolos, animais sufocados, vocês não vão ter imoralidade sexual. Então, ou seja, esse assunto já estava resolvido. Este assunto não envolve o que é essencial, e sim o que é secundário. O que é secundário? Flexibilidade. O que é essencial? Unidade. Então isso não inferia a doutrina essencial, não fere fundamentos da fé cristã. Então, circunciso, incircunciso, nada tem valor. O que tem valor? Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo tem valor. Se vocês forem dizer que é salvo pela circuncisão, aí a gente vai ter problema. Agora, se vocês entendem que isso não salva, que não muda nada, perfeito. O que é que vale? A fé que atua pelo amor. Então, continuando, voltando para Atos, para mostrar também que o apóstolo Paulo não era contrário à circuncisão e que corrobora com o texto lido. Vamos para Atos 16, verso 3. Nós já estudamos esse tema. Capítulo 16, verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo circuncidou quem? Timóteo. Mas está sendo acusado que ele é contra. Repito, Paulo não é contra a circuncisão, ele é contra a finalidade pelo qual usavam a circuncisão. Há uma grande diferença aqui. E por que Paulo circuncidou Timóteo? Porque eles estavam indo pregar aos judeus, dentro da onde? De uma sinagoga judaica. E eu e você já entendemos que Deus ainda contava com muitos judeus, que Deus ainda queria que muitos judeus fossem salvos, que Deus ainda queria que muitos judeus crescem em Jesus Cristo. Então, por conta do testemunho, a fé que atua pelo amor, que é maior do que qualquer outra coisa, Paulo circuncidou Timóteo. Porque Timóteo entendia que circuncisão não é fé salvífica. Ele sabia que não tinha valor. Então Timóteo ele colocou na balança. Se eu circuncidar, eu vou ganhar muitas pessoas para Jesus Cristo. Muitos ímpios que estão sem Jesus e vão ser condenados a uma perdição, a uma morte eterna, vão não crer no Senhor porque eu não quero me circuncidar, que para mim não significa nada, não tem valor nenhum.
Então, entre não circuncidar e circuncidar para ganhar a maioria das pessoas, dezenas de milhares de judeus, eu vou me circuncidar. Por quê? A fé que atua pelo amor. Então, o amor aos irmãos fez tanto como Paulo e Timóteo fizesse isso. Por quê? Porque eles entendiam que isso era mais importante. Porque eles entendiam que Deus contava ainda com muitos judeus e que eles precisavam ganhar. Mas Timóteo, ele poderia, estava no seu direito, falar, olha, eu não vou ser circuncidado. Eu sei que isso para mim não é objeto de salvação, isso não vai mudar nada na minha vida. Mas ele quis, por amor, para poder ganhar o maior número de judeus, para que mais judeus se convertessem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo e Timóteo aqui circuncidaram. Então, voltando ao capítulo 21, as acusações de que Paulo fazia com que as pessoas apostatassem de Moisés não é verdadeira, é infundada, assim como ele ser contra a circuncidão também era infundada, e os costumes da lei. Então os presbíteros da igreja de Jerusalém arrumam então uma saída, pois Deus contava ainda com que mais judeus fossem ganhos. Deus contava com os presbíteros da igreja de Jerusalém. Deus contava com Paulo para que o evangelho alcançasse o maior número de pessoas. Então eles precisaram achar alguma maneira para que este evangelho alcançasse o maior número de judeus, porque não era desejo do homem, mas era desejo de Deus. Então qual foi a alternativa que eles ali tomaram? Esta alternativa, esta solução, eu e você veremos amanhã. Então, eu convoco os irmãos para não perder a reunião de amanhã, o partir do pão. Irmãos, essa reunião é uma reunião que Deus conta com cada um de nós. É uma reunião que Deus vê grande valor nessa reunião. O Senhor disse o seguinte, fazer isto, fazer o quê? Partir o pão em minha memória. Então, ou seja, essa reunião é importante para o Senhor. Eu e você não podemos perdê-la. É óbvio que o nosso Senhor, Ele sabe quando de fato não podemos estar nela. Por uma questão, quer seja de doença, de viagem, de qualquer coisa plausível, o nosso Senhor, Ele sabe. Mas Ele também sabe quando eu e você perdemos por motivos banais. Ele também sabe. E o Senhor, Ele disse, fazer isto. É uma ordem expressa do nosso Senhor. Amém. Quando não fazemos isto, não fazemos o quê? Partirmos o pão em sua memória, estamos desobedecendo uma ordem expressa do nosso Senhor. Então nós, amados irmãos, precisamos estar buscando o nosso Senhor. Entendendo a sua palavra. E para finalizar, por conta do horário, queria dizer para os irmãos algo importantíssimo. Há muitos cristãos que não estudam, as igrejas não passam para a maioria dos cristãos aquilo que é fundamental, aquilo que é fundamento, os fundamentos da fé cristã. Graças a Deus, aqui, aos domingos, nós temos passado os fundamentos. Há bastante anos atrás, nós estudamos bastante fundamento da fé cristã. E é de suma importância, todos nós como cristãos, sermos cristãos fundamentados naquilo que é essencial. Porque se nós não somos fundamentados naquilo que é essencial, que requer de nós unidade, nós vamos ser cristãos secundários, que vamos sair discutindo por assuntos secundários, por besteiras. E isso faz com que haja divisões, problemas de relacionamentos, porque nós não entendemos o que é fundamental e o que é secundário. Então nós precisamos ser cristãos com fundamentos, não cristãos secundários. Para dar um exemplo claro aos irmãos do que é essencial e secundário, além do tema circuncisão, que é um tema secundário, nós já vimos, um outro tema é o seguinte: existe um tema
que é essencial. Esse é essencial. Qual é o tema? Que é essencial entre os cristãos. A vinda do Senhor. A doutrina da vinda do Senhor. Então, se eu perguntar para os irmãos aqui, ó, levanta a mão quem crê na vinda do Senhor, que o Senhor vai voltar. Pode levantar a mão, irmãos. Quem crê que o Senhor vai voltar. As Escrituras deixam muito claro isso. Quem crê que o Senhor volta? Todos nós. Unidade. Essencial. A volta do Senhor. Agora, existem linhas escatológicas acerca da vinda do Senhor. Vou falar as 3 mais conhecidas, mas existem outras. Existe uma linha que crê que o Senhor volta antes, chamado de pré-tribulacionismo, volta antes da grande tribulação. Existe uma outra corrente escatológica que é o mid- e mesotribulacionismo, que após a metade dos 7 anos, os 3 anos e meio, o Senhor volta e arrebata a igreja. É o mesotribulacionismo. E existe a terceira mais conhecida, que é o pós-tribulacionismo, que o Senhor volta após a grande tribulação, a igreja passaria. Então, ou seja, existem essas 3 linhas mais conhecidas. O que é essencial? A vinda do Senhor. O Senhor, ele volta, de fato ele volta. Agora, se ele volta antes, no meio ou depois, o que muda a doutrina da volta do Senhor? Em nada. Então, se eu, por exemplo, creio que volta antes, a irmã crê que volta no meio, o irmão crê que volta depois, o que há de unidade entre nós? A vinda do Senhor. Nós 3 cremos na doutrina da vinda do Senhor. Agora, se volta antes, no meio ou depois, flexibilidade. Por quê? Porque a doutrina permanece intacta. O Senhor, ele volta. Essencial, unidade. Naquilo que é secundário, flexibilidade. Não cabe a nós discutirmos esses assuntos. Por quê? Porque os irmãos têm base bíblica, tanto pré, tanto meso, tanto pós-tribulacionismo. Quanto a nós, unidade. Precisamos ter unidade no que é essencial. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amanhã continuamos. Os irmãos podem compartilhar em pequenos grupos, perdão. Bom dia, amados irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos fazer a leitura do texto que nós estamos expondo essa semana, nesse final de semana, que é o livro de Atos 21, capítulo 21, versos 17 ao 26. Vamos fazer a leitura novamente do texto? Todos juntos em uma só voz? Tendo Nós, chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhes disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas.
Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar pela mensagem, irmãos. Querido Senhor, nesta manhã estamos aqui com o coração alegre, com o coração agradecido pelo milagre da cruz, pelo milagre que o Senhor fez com cada um de nós, pagando um alto preço, morrendo no nosso lugar. Senhor, como não te agradecer pela tua obra redentora? Nesta manhã estamos aqui, Senhor, para relembrar aquilo que o Senhor fez por nós, com coração alegre, humilde, porque, Senhor, se não fosse este sacrifício substituto em nosso lugar, nós não estaríamos aqui hoje. Senhor, nós não estaríamos aqui falando do Senhor. Senhor, nada faria sentido estarmos nesta manhã de domingo, Senhor, se não fosse o Senhor ter ido na cruz, morrido, nos ter reconciliado de volta com Deus Pai. Senhor, obrigado por ter morrido por nós, por ter pagado, Senhor, o preço dos nossos pecados. Senhor, também oramos nesta manhã pela Tua Palavra, Senhor, que está sendo exposta todos os finais de semana para nós. Senhor, para que nós possamos ganhar mais do Senhor. Senhor, nos traz entendimento da Tua Palavra, nos mostra aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nos permaneça fiéis, Senhor, à Tua Palavra. Senhor, quanto a mim, que eu possa honrá-lo, sendo fiel às Tuas Escrituras, Senhor. Senhor, nós engrandecemos o Teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, ontem nós falamos acerca do capítulo 21, versos 17 ao 21. Então, hoje, faltou nós continuarmos o texto do verso 22 ao 26. Mas, recapitulando de maneira breve de onde paramos, nós vimos que Paulo chegou em Jerusalém. Depois de muito tempo em seu espírito desejando ir para Jerusalém, Paulo chega em Jerusalém. Jerusalém provavelmente lotada devido à festa de Pentecostes, muitos judeus de Jerusalém e muitos judeus vindo de todos os lugares. Então Paulo chega em Jerusalém e ele é recepcionado pela igreja de Jerusalém. E nós vimos que o apóstolo Paulo foi recepcionado ontem com tanta alegria, com grande alegria. Então, ou seja, os irmãos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, recebe o apóstolo Paulo com alegria. Não é com tristeza, não é com pesar, não é com raiva. Por quê? Porque não havia disputas entre as igrejas gentílicas e a igreja de Jerusalém, como diziam por aí, como alguns teólogos diziam por aí, que havia uma grande disputa, um conflito histórico. Essa expressão com alegria mostra que a recepção alegre de alguém, logo essa pessoa não é um rival, não há um problema entre eles. Então Paulo foi recebido com alegria pelos irmãos de Jerusalém, pela igreja de Jerusalém. E no dia seguinte, então, Paulo ele foi se encontrar com Tiago e com o restante dos presbíteros da igreja de Jerusalém, com a liderança da igreja de Jerusalém. E eles se encontraram e Paulo então sauda os presbíteros da igreja de Jerusalém, está no verso 19, e passa então a contar a eles de maneira minuciosa aquilo que Deus estava fazendo pelas suas mãos acerca do seu ministério com os gentios. Então nós falamos ontem acerca desta palavra minuciosa. Paulo contou em detalhes, parte a parte, aquilo que Deus estava falando. Então, ou seja, essas minúcias faladas por Paulo, você só fala minúcias para quem você tem intimidade, para quem você tem afinidade. Você não sai contando minúcias da sua vida para alguém que você não conhece, para quem você não tem relacionamento. Então isso demonstra também para nós, quebrando e caindo por terra qualquer argumento de conflito, que tanto Paulo como os presbíteros da igreja de Jerusalém
tinham intimidade, tinham um bom relacionamento. Então ele conta minuciosamente aquilo que Deus estava fazendo. E nós falamos ontem o que provavelmente Paulo contou. São anos e anos de viagem, são anos e anos de igrejas gentílicas sendo levantadas. Então Paulo provavelmente falou dos açoites, das prisões, dos naufrágios, dos alvoroços, dos grupos que se levantavam contra, dos que aceitavam a palavra do Senhor. Então Paulo contou em detalhes. E nós vemos que a reação dos presbíteros da igreja de Jerusalém foi de escutar acerca da palavra ouvindo. Então, ou seja, eles ouviram aquilo que Paulo falou minuciosamente. Eles não interromperam, eles não foram contrários, mas eles escutaram. E a maior prova em relação a isso é que, após a reação, há uma conclusão dos fatos, daquilo que Paulo estava contando. E a conclusão é, eles deram glória a Deus. Então eles reconheceram que o autor da obra de todos esses anos com os gentios não era Paulo, mas era Deus, porque eles atribuíram glória devida ao autor da obra, que é Deus. Então nós vemos aqui algo grandioso, porque a glória não é do homem, a glória sempre é de Deus. Então eles glorificaram a Deus. Então nós vimos que, após dito isso, então os presbíteros da igreja de Jerusalém, então eles começam também a expor e a contar aquilo que Deus estava fazendo com os judeus. Então eles falam, bem vês, irmão, é notório, é visível, aos olhos humanos, todos nós podemos enxergar aquilo que está sendo feito. E o que estava sendo feito? Havia dezenas de milhares de judeus que estavam recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então havia muitas conversões. Só que, apesar que havia muitas conversões, e nós falamos ontem, segundo alguns historiadores e alguns estudiosos, a igreja de Jerusalém nessa época, estima-se que havia entre 20 a 50 mil irmãos congregando na igreja. É um número bem expressivo. Mas isso não correspondia ainda a uma grande parte da nação de Israel. Então isso significa, e é importante nós entendermos isso, não só ontem como hoje, que Deus ainda contava com os judeus. Deus contava ainda com muitas conversões do povo judeu. Não havia acabado ainda a obra. Deus ainda não estava satisfeito com esse número, porque o Deus, ele quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e que tenha os seus nomes escritos no livro da vida. Então, Deus ainda contava ainda com Paulo, com os presbíteros da igreja de Jerusalém, para que mais judeus fossem convertidos a Jesus Cristo. E nós falamos ontem, ainda muitos judeus, eles, por mais que creram em Jesus, receberam, eles ainda continuavam zeladores, zelosos da lei. E isso nós falamos ontem. Eles conheciam somente isso, a sua vida toda, desde pequeno até a fase adulta, sempre seguindo a lei, os costumes da lei de Moisés. E nós vemos no capítulo 15 que alguns que eram da seita dos fariseus, que eram zeladores da lei, eles se converteram a Jesus Cristo. Então, logo, haviam zeladores da lei que creram em Jesus Cristo, mas ainda não abandonaram as práticas que só conheciam durante o longo da sua vida toda. E nós trazemos isso para a nossa vida também, porque isso não é algo que muda do dia para a noite. Assim como eu e você, quando recebemos Jesus e nos convertemos, nós não mudamos do dia para a noite. Nós não paramos de praticar ou de falar certas coisas que fazíamos quando outrora estávamos no mundo. Isso requer tempo, dia a dia. Isso não é um trabalho de um líder religioso, mas é o trabalho do Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. Então, é natural, é comum esses judeus ainda terem certas práticas. Isso é um trabalho do Espírito Santo que requer ao Espírito Santo e não a nós apontarmos ou julgarmos os judeus e nem os irmãos nos tempos atuais. Então nós vemos estes fatos. Havia dezenas de milhares de judeus que se converteram, alguns eram zelosos da lei, zeladores, ficavam fiscalizando os outros se estava praticando ou não. Então, segundo o texto, diz que esses zeladores da lei,
eles começaram a espalhar, a falar alguns certos boatos acerca de Paulo, de que Paulo estava encorajando os judeus que estavam no meio dos gentios a se apostatarem de Moisés e também não praticarem a circuncisão nos seus filhos e os costumes da lei judaica. Então nós falamos ontem acerca desses boatos. Boatos esses que, em relação à apostasia de Moisés, nós vimos. Deus, ele nunca pediu para a nação de Israel fé em Moisés. Deus, ele sempre pediu fé naquele que Moisés representava. E quem era que Moisés representava? O nosso Senhor, o Messias, Jesus. Moisés tipificava a figura do Messias. Foi o legislador do Antigo Testamento. Cristo Jesus é o legislador da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então nós vemos que Moisés, a sua pessoa, Deus não exigia fé nele, mas naquele que ele representava. Então essas acusações contra Paulo não se sustentam. Não é uma verdade isso. Em relação à circuncisão, nós vimos também. Paulo, ele nunca foi contra o ato da circuncisão. Paulo era contra a finalidade pelo qual os judeus e os gálatas, nós vimos ontem o livro de Gálatas, quando Paulo trata deste assunto. Paulo era contrário à finalidade pelo qual os judeus, os gálatas, impunham a circuncisão. Eles colocavam a circuncisão como uma fé salvífica, como uma obra que salvava o ser humano. Então Paulo era contra, porque estava mexendo com uma doutrina essencial, que é a doutrina da salvação. Então ele, quando vai tratar deste assunto, ele fala, não, a circuncisão não salva. O que salva a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Se vocês aceitam a circuncisão como justificação, de Cristo nada te aproveita. Em outras palavras, Cristo veio à toa, ele morreu na cruz à toa. A justificação não é por obra, e circuncisão é uma obra, mas a justificação é pela fé. Então, tanto os judeus como os gálatas, eles não entenderam a finalidade da lei, que também apontava para Cristo Jesus. Eles colocavam a lei como um instrumento de salvação, que tocava naquilo que era essencial. Então Paulo, ele não abaixa a cabeça para aquilo que é essencial, ao qual nós temos que ter unidade. Então ele fala, não, salvação é mediante a graça, a fé em Cristo Jesus. E nós vimos também que no capítulo 16 de Atos, nós já passamos por isso, no verso 3, Paulo circuncida Timóteo. Então, se alguém é contra, ele circuncida alguém? O ato da circuncisão, o próprio livro de Gálatas fala, ser circunciso ou ser incircunciso não tem valor nenhum, não representa nada, é algo secundário. Agora, se você impõe que isso é uma regra de fé, de conduta que te leva à salvação, aí tem um problema, porque está tocando na doutrina da salvação. Então Paulo, ele circuncida Timóteo por quê? Porque eles iam para um território judaico, pregar numa sinagoga, e Paulo, levando um incircunciso, não seria escutado, não seria ouvido, não teria moral ali no meio dos judeus. E Timóteo, também sendo um incircunciso, perante os judeus também não teria voz. Logo, o evangelho não seria alcançado por esses judeus, que nós já entendemos que Deus contava com eles, queria que eles ainda fossem ganhos pelo evangelho da graça. Então Paulo circuncida Timóteo. Então esses boatos são infundados acerca do apóstolo Paulo, tanto de apostasia em Moisés, como do ato da circuncisão. Então, continuando o texto, há um grande problema. Há boatos acerca de Paulo, que nós já vimos que são mentirosos. E não só eu estou dizendo, mas o verso seguinte, os próprios presbíteros da igreja de Jerusalém reconhecem que não é verdadeiro. Vamos ler. Verso 22. Que se há de fazer, pois? Há um certo problema, há um boato acerca de Paulo em Jerusalém, Jerusalém lotada de judeus, para a festa de Pentecostes. Então é de comum acordo que alguma coisa precisa ser feita. Por quê? Porque se não fizer alguma coisa acerca disso, provavelmente vai ter um novo alvoroço, vai ter um grande problema.
a voz de Paulo não será escutada. O evangelho não será entregue aos judeus que Deus conta com eles. Então os presbíteros falam: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Os judeus saberão, Paulo, da tua chegada, e está rolando boatos acerca do seu respeito. Então eles falam o seguinte: faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que forçadamente, é isso que o texto está falando? Não, voluntariamente aceitaram voto. Então, ou seja, precisava ser feito alguma coisa. Então eles colocam uma estratégia, algo que Paulo precisava fazer para não ter problemas, alvoroços, e que não ferisse ali o testemunho para os judeus, porque senão as portas já estariam fechadas. Então eles colocam algo aqui. Há 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Qual voto é esse? Esse voto é o voto de Nazireu, o voto do nazireado. Um voto que também simboliza e indica Jesus. Porque um voto de Nazireu era um voto de consagração, de purificação, de santidade. Feria algo essencial? Fere algo da doutrina essencial dos fundamentos? Não fere. É algo secundário. E é algo também cultural no meio dos judeus. Então, este voto é feito por esses 4 homens. Então, eles falam o seguinte: já que 4 homens vão fazer esse voto da nação de Israel, que é importante para eles, faz o seguinte: toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade. Olha o texto dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, para que saibam que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, ou seja, não era verdade os fatos, não somente eu estou dizendo, mas o texto está dizendo que não era verdade esses fatos. Então, eles falam para Paulo, além de se purificar com eles e fazer o voto, a estratégia é o seguinte: você tem que pagar também as despesas. Você vai pagar as suas despesas e vai pagar as despesas desses 4 homens também. E acerca do voto de nazireado, se os irmãos quiserem dar uma lida, isso está em Números capítulo 6. Lá você vai ver detalhes a respeito desse voto, qual não vou entrar nessa manhã acerca do voto de Nazireu. Mas, enfim, ele toma voto com esses homens, e não só toma voto, como a estratégia é o seguinte: paga as despesas dele. Quando for acertar, você, além de pagar suas despesas, vai pagar as despesas dele. E esse voto havia custos altos. Então, a estratégia que os presbíteros da igreja colocam é uma estratégia bem inteligente, bem acertada, porque isso mostra engajamento de Paulo. Isso mostra que Paulo estava engajado com o assunto e que ele não era contrário àquilo. E Paulo também era judeu. E ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Então, Paulo não estava ferindo nenhum princípio do cristianismo, nada que fosse essencial ao cristianismo. Então, era algo cultural. Então, Paulo, de fato, toma voto com estes homens, porque nós vimos também no livro de Gálatas que o maior de todas as coisas é o amor. Então Paulo estava por amor a eles, assim como Timóteo, para ganhar os judeus, tomando este voto que não feria nada daquilo que era essencial ou doutrinal da fé cristã. Então, continuando o texto: toma, purifica-te com eles, faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Então eu queria que os irmãos lessem para mim o verso 25 e o 26, por favor. Quando aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne
das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo e, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então nós vemos aqui que Paulo ele toma o voto, que Paulo de fato faz o voto de Nazireu junto com ali os judeus, colocando então panos quentes nas situações ali de possíveis confusões, de brigas, de tendo porta fechada para o evangelho, para que os judeus fossem também alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos que aqui Paulo, ele é um cristão que ele entende o que é essencial e o que é secundário. Então nós falamos ontem, enquanto assuntos essenciais, unidade entre nós, assuntos secundários, flexibilidade. Mas eu faço um adendo hoje. Tudo isso, quer seja essencial, quer seja secundário, precisa estar em conformidade com as Escrituras. Porque se não estiver em conformidade com as Escrituras, ferindo a literalidade do texto e do contexto bíblico, se torna uma heresia. E heresia também nós não podemos ser flexíveis. Não podemos ser flexíveis com heresia. O nosso Senhor combateu falsos mestres, profetas contra heresias. O apóstolo Paulo combateu falsos mestres e falsos apóstolos também com heresias. Então, também precisa ser tudo bíblico. E ontem nós demos um exemplo acerca de um assunto essencial e secundário. Convido os irmãos depois a entrarem no canal da igreja e verem a mensagem, pois ali tem todos os detalhes da mensagem de ontem. Então, no verso 25, quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isso nós já vimos essa decisão tomada por Tiago no Concílio de Jerusalém. Ele está reforçando aqui. Por quê? O que estava acontecendo pelo qual houve o Concílio de Jerusalém? Os irmãos devem se recordar, pois nós já estudamos essa passagem. Os judeus estavam mexendo em algo essencial, dizendo que precisava observar e praticar as obras da lei para ser salvo. Então, houve um concílio dizendo, olha, o que é essencial, o que é doutrinal, está errado. Aqui está errado, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça. E agora, quanto aos gentios, para ter um bom relacionamento, a unidade na diversidade entre os irmãos, gentios, vocês não vão comer carne sufocada, porque o animal, quando era sufocado, o sangue não havia escoamento, então o sangue ficava represado. O sangue para o judeu representava a vida. Então, animais sufocados vocês não comem. Animais que são sacrificados a ídolos, vocês também não comam. Animais que são sacrificados a ídolos não comam. Relações sexuais ilícitas também não, isso nós falamos não só na frente, mas também nos tempos atuais, porque isso é um pecado. Então não é somente naquele período, isso serve também para mim e para você nos dias atuais. Então essa prática de, vamos dizer, de boa vizinhança, já havia sido colocado ali no Concílio de Jerusalém, e eles estão reforçando novamente aqui. Então o verso 26 diz o seguinte, então Paulo, tomando aqueles homens, os 4 homens, no dia seguinte, eles vão para o templo e se purificam, e acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, junto com aqueles homens, por amor, porque não feria nada daquilo que era essencial, ele toma o voto para de fato ganhar os judeus, porque era importante para Deus que mais judeus se convertessem a Jesus Cristo. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia
no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, para nós entendermos o porquê disso também. Esse versículo, ele mata tudo isso que nós estamos falando. Por que que o apóstolo Paulo fez todas essas coisas? 1 Coríntios 9, vamos fazer a leitura do texto. Deixa eu ver aqui, do verso 1 até o verso... Peraí, 1 Coríntios 9... até o verso 8. Vamos ler? 1 Coríntios 9, do 1, é 22. Isso, do verso 21, até o verso 22. Desculpa, irmãos. Vamos lá. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Mas eu queria ler, na verdade, irmãos, olhando aqui, não só esse verso 22 em diante, mas o verso 19. O certo era do 19 ao 24, que no verso 19 diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então aqui, irmãos, nós vemos qual era o intuito de Paulo. Paulo, ele sabia que ele era livre, que ele não estava debaixo da lei. Mas Paulo se fez de judeu, e de fato ele era judeu, para o quê? Para ganhar os judeus. Então o coração do apóstolo Paulo era ganhar os judeus. Amém. Paulo, ele entendia que isso era importante para Deus. Então Paulo, ele ganhou os judeus se fazendo de judeu. Ele sabia que a lei não o escravizava. Ele sabia a finalidade da lei. Ele sabia que a salvação não era por observar lei. Ele sabia que aquilo não era algo de valor mais. Então Paulo, aqui ele se faz de judeu para os judeus. Ele sendo livre se faz de escravo para aqueles que eram escravizados. Então o coração do apóstolo Paulo era um coração de ganhar os judeus. Paulo não fez esse voto aqui por fraqueza humana. Olha, eu fui fraco, eu fui persuadido pelos presbíteros da igreja de Jerusalém. Olha, ele usou o lado bom da alma dele e aí ele foi lá e fez esse voto de Nazireu. Não é isso. Paulo, o próprio livro de 1 Coríntios nos explica o porquê. Fez de judeus para ganhar os judeus. O mais importante para o apóstolo Paulo era ganhar as pessoas a Cristo. O mais importante para Paulo era que o evangelho fosse pregado. Amém. Óbvio, reforço, desde que não ferisse aquilo que era essencial. Desde que aquilo que não machucasse aquilo que Deus se agradava. Então Paulo se faz de judeu para ganhar os judeus. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido,
é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Ou seja, ele não fez porque alguém mandou ele fazer, porque ele foi coagido ou foi persuadido, mas ele fez de livre e espontânea vontade, com o objetivo de ganhar os judeus. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Irmãos, eu paro por aqui e entrego a reunião para os irmãos. Amém.